Bom, boa noite a todos. Queria agradecer inicialmente aos alunos do curso de administração, os alunos do curso de contábeis, os professores que estão viabilizando aí, disponibilizando um tempo para participação. Estamos em atividades presenciais já aqui no Uninasale, mas em alguns momentos estamos em misto, né? O pessoal está na sala assistindo e os nossos colaboradores de hoje aí estão de maneira remota. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as mudanças no mercado de trabalho, né? Principalmente causadas pela pandemia que a gente viveu aí desde 2020, né? E tem afetado a sociedade no mundo todo e de maneira não diferente aqui no Brasil também. Então, a gente encontra aí com facilidade reportagens jornalísticas, artigos científicos, né? Onde os autores falam dessas mudanças que isso causou nos modelos de trabalho, né, nos modelos organizacionais. E como a gente não conseguia prever antes que a pandemia aconteceu, eu também acho que é um pouco difícil a gente prever com precisão o que vai acontecer depois dela, né? Até porque a gente não sabe nem quando é que isso vai acabar definitivamente. Então, para a gente debater um pouco sobre isso hoje, né, sobre essas mudanças no mercado de trabalho, temos dois ilustres convidados. Professor mestre Fernando Vosgrau, administrador, mestre em agronegócios e atualmente trabalho com educação à distância na Secretaria de Ciências e Tecnologia e Inovação do Estado de Mato Grosso. E temos também Nilson Júnior, também administrador, né, tem experiência no mercado financeiro e desde 2020, ao contrário de muitos, né, arriscou aí de abrir um negócio de serviços financeiros também, e está tendo sucesso aí, então por isso que está convidado hoje a compartilhar algumas coisas conosco. Para a gente iniciar, então, passo a palavra para o professor Fernando, para ele se apresentar um pouquinho melhor e falar um pouco sobre a relação dele com esse debate do mercado de trabalho. Então, Fernando, seja bem-vindo. Fernando, liga o microfone, por gentileza. Muito obrigado pelo aviso. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que é um prazer estar participando nesse momento, cumprimentar o Nilson Júnior também, desde já parabenizar a tua coragem de empreender num momento difícil e complicado. Aliás, difícil não é novidade no Brasil, por conta de estruturas e várias outras questões, mas por conta da pandemia que coloca em uma situação mais complicada. Cumprimentar também a todos que estão ouvindo e participando desse evento, professores, alunos do curso de administração e ciências contábeis. Como o coordenador já falou, meu nome é Fernando Vosgrau. Atualmente trabalho na coordenação de educação à distância da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, eu estou ligado à educação ainda, por mais que eu tenha atribuições de gestão. E, além de trabalhar efetivamente na parte de educação, eu também faço parte do Conselho Estadual de Educação. E, por ser um órgão público, trata-se de políticas públicas, então que tem um alinhamento de coisas a serem seguidas, desde o Plano Nacional de Educação, bem como o Plano Estadual de Educação, e dentro do Conselho fazer a normatização da educação. E conhecendo isso, a gente sabe todos os impactos que tem e como influencia no mundo do trabalho. Destacando desde já um ponto que o coordenador Flávio colocou sobre o futuro, fazer projeção de fato é muito difícil, por mais que se tenha alguma ideia. E o mapa mental que se faz é se basear no passado, e com essa informação do passado a gente prevê o futuro, e não necessariamente o futuro tende a repetir coisas do passado. Então, só por conta disso, esse tema é muito válido. Parabéns pela iniciativa. Retorno a palavra, coordenador. Ok. Nilson, então, por gentileza, pode se apresentar aí. Boa noite, pessoal, do curso de Administração e Contábeis. É uma honra estar participando dessa discussão com vocês aqui, com esse tema muito, muito bacana, muito legal. Obrigado, professor Fernando, que foi meu professor também. Agradeço aí pelas felicitações aí sobre a empresa que eu abri agora, recentemente, né?
E, lógico, é uma criança ainda, é um bebê ali, né? Isso aqui já está quase completando seu 1 ano já. Então, eu quero dizer para vocês, sim, que em relação à empresa, em relação às dificuldades do mercado, nós estamos aprendendo cada dia mais e passando por cima das dificuldades. Eu vim do mercado financeiro, trabalhei muito tempo com consórcio, numa empresa muito grande, onde eu trabalhei e fui praticamente um regional na empresa. Depois fui para o banco, onde fiquei um bom tempo no banco, onde criei raízes. E vou ser bem sincero, com a pandemia, o banco tinha uma previsão de digitalização para 2023. Nós conseguimos fazer isso em um ano super corrido. E foi fácil? Não foi fácil. E foi quando eu pedi a minha demissão e abri meu próprio negócio. Então, acho que hoje vai ser uma palestra muito legal, um tema muito bacana para a gente conversar. O mercado de trabalho, as suas dificuldades, as suas diferenças, o que vem mudando. E eu acredito que a gente vai fazer um bate-papo muito gostoso, muito bom hoje. Passa a palavra para o Flávio. Ok. Para a gente iniciar de uma maneira mais ampla, né, mais exploratória, então, Fernando, que você viu como principais mudanças no mercado de trabalho, nas relações de trabalho, nas ferramentas utilizadas para viabilizar isso, principalmente de 2020, né, início da pandemia para cá? As mudanças, elas já estavam ocorrendo, mas por conta da pandemia, elas foram efetivadas, houve uma aceleração da implementação dessa tecnologia, de forma específica, e o que eu acho que as pessoas conseguem visualizar de uma forma mais simples, por conta que é usual, eu destaco as tecnologias de informação e comunicação. Mas antes de falar das TICs, um exemplo que também pode ser compreendido em relação à evolução tecnológica é essa vacina, porque a gente está vivendo numa pandemia, como o próprio nome já diz, ela é abrangente de nível global, e dentro dessa situação podemos afirmar que em um curto espaço de tempo já está sendo produzido vacinas, e essa produção de escala industrial. Lógico, essa tecnologia já estava sendo desenvolvida ao longo de alguns anos anteriores à pandemia, mas essa pandemia com certeza fez acelerar o processo de desenvolvimento tecnológico. Então, eu quero dizer o seguinte, que as indústrias, outros tipos de organização de outros setores, com certeza absoluta, estão desenvolvendo novas tecnologias, e às vezes a gente não consegue visualizar. E o que a gente consegue visualizar agora, perceber, é referente às tecnologias de informação e comunicação, como eu já tinha apontado. Por quê? Por conta da necessidade de ficarmos isolados socialmente, muitos dos trabalhos estão sendo de formas remotas, então as ferramentas que já existiam, por exemplo, as salas virtuais de reuniões, elas foram aprimoradas, as pessoas aderiram mais, as empresas tiveram maiores feedbacks, então eles foram melhorando esses sistemas, o que possibilita o nosso uso. Bem como aqueles que não tinham conhecimento sobre essas ferramentas passaram a ter pela necessidade mesmo, porque muitos dos trabalhos que são possíveis fazer de forma remota estão sendo executados de forma remota e, às vezes, de forma híbrida. Então, eu acho que, de uma forma bem resumida, está tendo uma evolução tecnológica muito mais rápida por conta da pandemia, e percebe-se as TICs que várias pessoas têm um acesso mais simples a essas tecnologias. Isso. Queria aproveitar o raciocínio aqui do Fernando. Então, desde 2014, eu trabalhava com comércio exterior, então a gente tinha muito contato com fornecedores na China, e tudo acontecia via Skype, né? Embora no Brasil não fosse quase utilizado o Skype naquela época, né? E, então, com o tempo, né, as ferramentas, muitas a gente já tinha, né, se tornaram mais relevantes pelo nosso contexto, né? Nilson, o que você pode destacar, então, sobre essa transformação, né? Como que o mercado financeiro trabalhava até 2020 e após 2020? O que aconteceu em relação a isso? Vamos lá, minha conexão deu uma caída aqui, mas já estamos de volta. Em relação ao mercado financeiro,
eu pude notar muita diferença de 2019 para 2020 nessa transição, onde as coisas começaram a digitalizar. No início, quando nós saímos para ficar de quarentena, né, porque estava na época, lá em março, meio de março, que todo mundo falou assim, ó, vocês vão ter que trabalhar home office. O banco em si não sabia como lidar com aquilo. Por quê? Porque a gente tinha que pegar o computador do banco, trazer para nossa residência. São sistemas mais pesados que não batem com a nossa internet. E tudo era mais lento, tudo era bem difícil, né? E a gente conseguiu adaptar isso. Nós conseguimos trazer um servidor mais leve, a gente conseguiu fazer o trabalho home office tranquilo. E logo depois disso, depois de praticamente quase um mês, veio as dificuldades de fechamento de venda. Como nós éramos de frente, né, com o mercado, em si, com o pessoal, tinha contrato. E eu tive até um cliente na época que foi muito engraçado, né? O cliente falou, estava tudo fechado para a gente fechar um negócio, tudo mais, ok. O cliente falou assim, e agora, como que a gente vai fazer assinatura? Eu falei assim, olha, eu vou pegar o contrato, no meio da pandemia, eu falei, vou pegar o contrato, vou levar para você assinar. Ele falou assim, não, cara, eu estou em isolamento, eu não quero saber de ninguém aqui em casa. Eu falei, gente, estou perdendo o negócio. Então aí veio a ideia da assinatura digital, né? E o banco trouxe isso para a gente conseguiu adaptar, é uma plataforma muito fácil, dinâmica de mexer, e a gente conseguiu fechar muitos negócios depois que a assinatura digital veio. Qual que foi a dificuldade, né? Tínhamos pessoas que eram muito adeptas ao digital, pessoas que estavam por dentro da situação, você falava uma vez, a pessoa entendia, fazia certinho, só que tinha pessoas também que não eram do mundo digital. Essas pessoas a gente tinha que ter um acompanhamento muito mais próximo. Um acompanhamento de orientação mesmo, porque a pessoa às vezes não sabia abrir um e-mail, e para vocês terem uma ideia da situação. Então a gente teve que ter paciência, né, tanto pela empresa, porque estava trazendo coisas novas e digitais, quanto o cliente, que era o mais importante para nós, né, e a gente precisava também do fechamento. Então eu acredito que com esse quadro todo, a tendência de 2021 para frente é mudar e melhorar. As pessoas, antigamente o profissional do futuro tinha que ter uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Hoje a gente estava até comentando com o Flávio, a gente tem que estar adepto a mexer no sistema, adepto a se digitalizar. E isso é importante para o negócio. Importante tanto para o banco, importante tanto para o cliente, que facilita o dia a dia, facilita os trâmites contratuais. E eu acredito que com as mudanças que estão acontecendo ainda no mercado financeiro, as coisas vão melhorar mais ainda. Ok. Interessante essa questão de a gente precisar se adaptar, né? Mesmo no sistema de aulas remotas, né? Tem insatisfações de várias partes, né? Tem algumas dificuldades, mas eu tenho certeza que a aula remota não acabou de vez, né? Eu acho que daqui para frente a gente caminha para um modelo híbrido, né? Em alguns momentos é possível ser remoto, em outros momentos a gente complementa presencialmente, assim por diante. Essa questão do home office... Essa ideia é importante, né? É muito importante. O ser híbrido é a melhor situação que tem, porque é o que a empresa busca. É o que as financeiras, banco, buscam no mercado, né? Você tem que ser o híbrido que faz tanto dentro de casa, mas quanto na rua também. Isso é importantíssimo. A gente tem que estar preparado para isso, né? Saber pegar as partes boas de cada modalidade aí, né? Então, acho que uma das principais mudanças que a gente teve no trabalho, né, foi a questão do home office. Isso sempre existiu, a gente via mais em filmes, aqui no Brasil a gente via muito pouco, né? Eu conhecia muito poucas pessoas que trabalhavam em home office, mas depois, né, de 2020 para cá, isso aumentou muito. Então, esse novo modelo de home office, né, seja na educação, professor Fernando, na questão de vendas, Nilson, o que vocês destacam como o home office causou de principais mudanças nesse meio? Fernando, por gentileza. Aproveitar o relato de uma experiência. Na verdade, essa experiência não foi exatamente comigo, mas eu convivi. O motivo que eu vim para Cuiabá foi porque eu era casado
e minha ex-esposa recebeu uma proposta de emprego, uma empresa muito grande, uma multinacional, e o trabalho dela era home office, porque a empresa não tinha escritório aqui. Então, a experiência que eu tive vendo ela no trabalho, primeiro, ela não teve grandes dificuldades, porque a empresa já tinha esse formato em algumas regiões, então o sistema era muito mais leve. Aí, o que causava maior transtorno, às vezes, era o acesso que nós tínhamos de internet da nossa casa, da região que nós morávamos, era via rádio. Mas, assim, foram essas questões e o trabalho era bem executado, sem maiores problemas. E uma outra coisa curiosa foi que, por conta que ela entrou nessa empresa nesse formato, ela desenvolveu uma cultura, ou ela compartilhou a cultura que a empresa se propôs. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vem de uma cultura de trabalho presencial, de relações muito mais próximas, pessoais, e quando é colocado em home office, a necessidade de comunicação ainda é necessária. E como que se dá isso? Por meio dos aplicativos, por meio dos sistemas das salas de reuniões, Meet, conversa por WhatsApp, fechamento via sistema, via e-mail, e assim por diante. Então, como o Nilson bem colocou, a questão as pessoas estarem aptas a trabalharem com essa tecnologia, não que antes já não trabalhavam, mas talvez em menos quantidade. E uma vez que foram obrigadas a entender e saber lidar nesses sistemas. Na minha atribuição, em relação à modalidade à distância, primeiro, existe, como eu sou do setor público, existe uma política nacional e estadual para oferta e implementação da educação à distância. Essa política ela é baseada para que haja interiorização da educação. Uma vez eu publiquei um artigo, não um artigo científico, uma matéria, explicando o que era a modalidade EAD e não presencial, porque ainda há confusão em relação a esses termos. E uma ex-aluna falou assim, professor, mas eu não estou acostumado a aprender assim, as aulas, com esse tipo de interação. Aí, como o Nilson já apontou, veja que coisa interessante, as empresas, as tecnológicas, elas têm os sistemas mais eficientes, os procedimentos se dão dessa forma, e por que o aprendizado também não pode ser dessa forma? Então, parece antagônico, ela querendo o contato, que eu entendo, isso não é só dela, né? Eu estou generalizando, posso generalizar isso das pessoas, por conta da nossa cultura, e a evolução se dá no meio tecnológico ou no meio digital. Então, a educação também deve ser dessa forma. Então, o que percebe? De forma bem pontual, a gente executa algumas ações com recurso do governo federal, outras ações com o governo estadual, e o governo federal liberou uma grande quantidade destinada ao EAD, por conta que também existiam os decretos que possibilitavam os encontros presenciais, mas assim, o recurso disponível e outras secretarias apoiando o uso e desenvolvendo novas tecnologias e disponibilizando para os estados, foi muito bem percebido e foi forçado por conta da pandemia, por mais que existisse essa política, que é nacional desde 2014 e vai vigorar até 2024. Ok, obrigado, Fernando. Então, Nilson, sobre essa questão, né, do home office, esse novo modelo de trabalho, né? O trabalho é para ser o mesmo, né? Só muda o meio, mas a gente sabe que não é só isso que muda. Então, o que você pode destacar para a gente sobre esse novo modelo de trabalho? Vamos lá. Eu sempre trabalhei home office, né? Era uma coisa que eu gostava muito, porque pelo fato da gente estar disposto, ter horários flexíveis, né? E, poxa, era bacana porque, por exemplo, você estava numa cafeteria e abria meu notebook com o celular e trabalhava. E ali eu tocava o dia inteiro, ou às vezes também dentro de casa, fazia reunião, resolvia todas as situações do trabalho. Aí fui para o banco, né? O banco é completamente interno. E aquilo me deixou muito incomodado. Muito incomodado porque eu fazia muitos parceiros dentro do banco que eu queria visitar e eu tinha que cumprir um horário.
Então, quando veio o home office, eu falei, cara, vou nadar de braçada, porque eu já estou acostumado nisso já, né? Já estou acostumado nessa pegada. E foi que onde os meus números no home office foram maiores do que se eu estivesse trabalhando interno. Eu falei, cara, pronto. Esse aqui é o modelo de trabalho que eu quero. Isso aqui é a coisa que eu busquei. Por quê? Porque eu tinha tempo para me programar, tempo para fechamento, tinha agenda pré-definida já das minhas situações, e eu conseguia fazer tudo dentro de casa. Só que aí, ao mesmo tempo, quando veio o home office junto com a pandemia, veio a necessidade de fazer visita. Como que faz visita em pandemia, né? Então, acredito que para algumas pessoas o home office foi difícil. Eu sei disso porque dentro do banco tinha uns colegas que não se adaptaram, mas para outras pessoas, cara, foram fantásticas. Quanto à adaptação em números, né? Entrega de resultados. Eu acho que a tendência do mercado é essa. Não ter base em várias capitais, né, que nem o Fernando falou. E, sim, dar um apoio para o colaborador com suporte a notebook, a um telefone, onde ele consiga fazer tudo o que ele tem que fazer durante o seu dia. Eu acho que a tendência do mercado é essa. É uma coisa que já acontece lá fora, né, há muito tempo, e se destacou com a pandemia. Quando o pessoal fala, pô, home office, cara, para mim não era novidade, porque era uma coisa que já estava dentro de mim, né? Mas para algumas pessoas foi um pouco difícil em relação a essa mudança, né? Eu acho que a gente tem que se adaptar, não tem o que fazer. A tendência é essa, ser híbrido, né? Não tem outra, acho que outro cenário para isso. É interessante a gente ver também, né, os benefícios aí, a ampliação, às vezes, do atendimento da empresa. Às vezes você teria clientes que você não poderia atender se deslocando, não seria viável, né, se deslocar por tantos quilômetros, né, e dessa maneira é possível. Uma das questões, né, relacionada a isso, que muitas empresas prestam atenção em relação à produtividade da pessoa, né, em home office. O Nilson relatou uma situação em que a produtividade foi maior, mas muitas empresas, né, tem muita atenção nisso. A gente teve uma pesquisa divulgada pela Fundação Dom Cabral, no início desse ano, mostrou que a produtividade, né, na pesquisa que eles realizaram, identificaram que a produtividade não caiu em home office, né, independentemente da quantidade de pessoas na equipe. Então, queria perguntar, né, para os nossos participantes aqui, como que você acha que pode ser essa questão do controle da produtividade mediante o home office, questão de horário, é preciso mudar os modelos, flexibilizar, como que isso pode acontecer para que seja da melhor maneira, tanto para a empresa quanto para os colaboradores, né? Fernando, você tem alguma contribuição em relação a isso? Tenho. Antes, só contextualizar, deixar claro, acho que mas é evidente para todos. Quando eu me referi anteriormente à cultura, como já foi colocado aqui, percebam o seguinte, essa cultura também da forma do consumo. Muitos ainda, por mais que o banco tenha um sistema, muitos negócios, isso está aí para relatar a experiência, mas esse contato de ter acesso àquela agência, para ter acesso àquele serviço, ter esse contato pessoal. Baseado nisso, essas organizações, elas já escolhem uma estrutura, um prédio, um ponto comercial de fácil acesso, eles pensam em estacionamento, eles pensam em toda uma estrutura, isso está relacionado à estrutura de custo. Quando vai para o home office, afeta-se essa estrutura, porque, se eu posso atender de longe, e dando todo o acesso à tecnologia, e ambas as pessoas tendo acesso e pensando em tecnologia, porque não adianta só um lado ter tecnologia. Por exemplo, eu vou vender um produto, mas o meu comprador não saber lidar, não entender, eu não vou conseguir efetivar a comunicação. Por isso que eu concordo que essa é uma tendência, porque as pessoas estão entrando numa outra modalidade, que é a modalidade digital. Em relação à secretaria, só para contemplar também baseado nisso, de toda uma estrutura física, foi dado algumas condições para os servidores trabalhar home office. Qual que é a diferença? Isso é baseado conforme a natureza daquele servidor. Para outras empresas,
para o empregado, o colaborador e assim por diante, do setor público para o servidor. Então, tem servidores que têm atividades que podem ser executadas de forma não presencial. Então, para esses servidores foi disponibilizado os equipamentos e o trabalho deve ter sido executado de forma normal. Aqueles que não tinham condições, vou dar um exemplo, a recepcionista. Como o nome já diz, a recepcionista estava lá para receber as pessoas que lá iam querer alguma informação, algum atendimento, porque a secretaria tem várias atribuições, não é oferta de educação, tem várias atribuições, inclusive recebia outras instituições, então essa pessoa fazia o primeiro contato. Se os contatos não estavam sendo presenciais, essa pessoa não teria que estar lá presente e ela não teria como executar aquela atividade. Então, o governo elaborou vários cursos de forma EAD e esses servidores tinham que realizar esses cursos de capacitação. Então, como se medir a produtividade desses servidores? Por meio dos cursos que eles estavam fazendo. Produtividade fica mais fácil entender de forma quantitativa. Como é um processo burocrático, nós estabelecemos metas, nós temos vários documentos, PTA, PPA, relatórios, nós temos órgãos de controle que nós temos que emitir relatórios, além dos relatórios internos, tem outros órgãos que nos fiscalizam. Essa também é uma medida de produção, porque a gente tem, como são ações políticas, tem essas metas maiores, e a gente tem um cronograma. Então, era medido assim. Então, por exemplo, de oferta de cursos. Então, o objetivo é abrir tantos cursos na modalidade, no caso da pandemia, EAD. A gente conseguiu executar, que envolve várias dimensões, desde contratação, ter acesso à tecnologia, conseguir captar os alunos que tivessem interesse e acesso à tecnologia também. Então, é utilizado essas medidas como forma de produtividade. Lembrando que as pessoas que estão trabalhando em teletrabalho são as mesmas que estão presenciais. Então, a produtividade também depende, além da estrutura fornecida pela organização, depende também da motivação daquela pessoa, o nível de comprometimento que tem com a missão da empresa, com a produtividade. Então, isso pode ser maior ou menor, vai depender da pessoa, além de ter à disposição os recursos tecnológicos. É interessante ver, né, que a administração lá nos primórdios trabalhava com o ciclo planejar, organizar, dirigir e controlar, né? E aqui o controle, então, nesse momento foi o que se destacou, né? E pelo relato aí, professor Fernando, então é possível, sim, há meios, né, para cuidar disso mesmo à distância. Algumas profissões a gente sempre ouviu, né, historicamente, que determinada profissão a tendência é desaparecer, né, e talvez agora, então, nesse momento, do ano passado para cá, algumas se intensificaram, né, ou talvez vão desaparecer mais cedo ainda do que se previu, né. Nilson, em relação a essa questão da produtividade, né, você já destacou que no seu caso foi até maior, mas como que você vê essa questão essa necessidade de controlar, né? Afinal de contas, se você trabalha para organização, até ela tem um nível de controle para exercer sobre todos os colaboradores. Como que você vê essa questão aí? Certo, vamos lá. Em relação ao controle, nós tínhamos um aplicativo que era de bater ponto, né? Um aplicativo online que você entrar... Porque assim, o banco, tempo é dinheiro, né? Então você tem que ter gestão do tempo. Se você tem a gestão do tempo, você consegue aplicar todas as suas metas do mês. Então, se você tem gestão do tempo, você consegue fechar suas metas. Então, eles falavam que tempo sempre foi dinheiro. E a gente tinha um aplicativo onde a gente batia nosso ponto, né? Aplicativo para sair. E também a gente tinha o controle via as reuniões. Reunião e resultado. Reunião que a gente fazia na segunda-feira, que era a reunião de planejamento da semana. Né? Na terça-feira, nós já fazíamos outro contato com o gestor da filial nossa, para estar informando qual que era o fechamento do dia. Ligações diárias, né? 3, 4 ligações durante o dia. Mas, pô, Nilson, por que ligar tanto para um funcionário? Cara, é só para saber se está bem, se tá produzindo, se está precisando de alguma coisa.
o home office ele tem a ideia de trazer o cliente mais para perto de ti. Então, se você estiver distante do cara, quanto pelo WhatsApp, pelo Teams, pelo e-mail, você não consegue fechar o cliente, você não consegue abordar ele. Então, a gente tinha esse acompanhamento diário, né? E na sexta-feira a gente tinha a reunião de fechamento, que era uma reunião que a gente colocava no prato. Ó, você falou que ia fechar 50 mil, por que tu fechou 30? Aí a gente tinha que dar justificativa para explicar por que a gente não conseguiu bater a meta semanal. Então, a gente tinha esse acompanhamento muito próximo, né? Para algumas pessoas falavam assim, pô, cara, isso é chato pra caramba, o cara não para de me ligar. Cara, o cara quer saber se você está trabalhando, o cara quer saber se você está precisando de alguma coisa. Então, o gestor comercial, ele tinha que ter essa base, ele tinha que ter esse controle na mão, ele não poderia deixar a sua equipe solta. Então, isso faz parte do home office, isso faz parte de ter uma agenda, né? Então, a gente tinha uma agenda tanto pelo Teams, tinha uma agenda tanto pelo e-mail, que a gente acompanhava essa agenda das reuniões principais com a regional ou com outra pessoa, né, importante do departamento. Então, esse acompanhamento era muito bom. Era para alguns que eu te falei, era difícil, né? Mas como eu já vinha dessa área do home office, para mim foi tranquilo. Porque com acompanhamento, com gestão, a gente conseguia chegar nos nossos resultados. Até então, como eu te falei, depois da pandemia, a gente teve um mês ruim só, que foi o início da pandemia, né? Em março para abril. Depois de abril, cara, foram números fantásticos. O banco cresceu pra caramba. Então, a gente teve um acompanhamento bacana? Teve, só que teve uma cobrança maior. E com a cobrança maior, teve mais demanda. E assim foi indo, foi estendendo. Tinha dia que a gente ficava até 7 horas da noite em casa trabalhando. Por quê? Porque eu tinha demanda, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que trazer o número para a empresa. Então, acho que o controle é muito importante ter, de forma saudável, educada, né? Para que as coisas aconteçam naturalmente. Interessante a sua última colocação, né, do controle de uma maneira saudável. Sem dúvida é importante, né? Qualquer processo precisa ter um controle. O grande limiar, né, a linha tênue é ser um controle que tenha uma utilidade, que aconteça de uma maneira saudável, do que um controle, né, se torne um malefício, né, algo agressivo aí e não contribua para nenhuma das partes. A gente veio falando aqui então sobre essa questão do contato com o cliente, né, com outras partes, em relação à equipe, né, porque é difícil hoje em dia, na sociedade que a gente está, na maneira como as coisas se desenvolveram, a gente trabalhar sozinho, né? Então, como que vocês veem o uso das ferramentas, de reuniões, de conversa com a equipe, de formular estratégias, como que isso se deu, né, com os pares dentro da organização? Nilson, você pode contribuir com a gente nesse sentido? Vamos lá. É uma situação interessante de falar, pois vivenciei uma competitividade muito grande no banco, né? Nós tínhamos uma equipe de 6 pessoas e um gestor acima que controlava essas pessoas, né? E tinha uma competitividade gigantesca, né, entre nós. E quando veio a pandemia, eu comecei a fazer números, comecei a ajudar as pessoas e meu chefe falou assim, cara, você não compete com tal pessoa, você não compete com fulano? Eu falei, cara, eu vou ser bem sincero contigo, eu estou competindo comigo mesmo, porque acordar todo dia cedo, vir trabalhar, às vezes escutar algum problema de um funcionário ou de um cliente, cara, não é fácil. Então eu tenho que competir comigo mesmo. Eu tenho que falar assim, cara, hoje eu vou fazer a diferença no banco, hoje eu vou pegar um contrato que está lá para fechamento e vou para cima dele. Então, eu mostrei para ele que a dificuldade da pandemia estava sendo a competitividade entre os pares. Eu era focal em um produto dentro do banco, eu era focal no produto de financiamento de energia solar, né? E as pessoas vinham conversar comigo, e as pessoas que eram competitivas comigo não queriam conversar. Então, elas perguntavam para uma pessoa indiretamente, eu respondia no grupo, falava, gente, tal coisa é assim, assim, assado. Então, as pessoas falavam assim, poxa, cara, essa era a minha dúvida, eu não conversei com o cara. Então, essa barreira, ela foi se quebrando com o tempo. Porque
uma equipe junta, uma equipe unida, as coisas acontecem. Agora, uma equipe que quer derrubar um ou quer ser mais competitivo que o outro, ela acontece também, só que não de forma saudável, né? Então, eu vi essa necessidade. E quando eu falei, foi até uma avaliação de desempenho, né? Ele falou assim, perguntou para mim, eu falei, cara, eu preciso ser competitivo comigo mesmo, porque eu sei o que eu tenho que ganhar, eu sei o que eu tenho que pagar no mês, e eu sei os meus deveres. E eu tenho que ajudar o próximo. O próximo é meu par, é meu cliente, é o funcionário, então eu tenho que estar disposto a isso. Porque a pandemia, muitas pessoas aí não soube dividir, não soube ajudar o próximo. E a gente buscava isso dentro do banco. Até então, quando eu saí, cara, era uma equipe super fechada, uma equipe controladinha, uma equipe fácil de lidar. Porque as pessoas foram vendo que eu não sou o seu concorrente. Quem é seu concorrente é você mesmo. É o seu cliente. Você tem que brigar com esse cara na ponta. Porque se eu não brigar por taxa, se não brigar por ele vai em outro e faz. Então, a gente tinha que estar disposto para o próximo, né? Estar disposto ao par. E eu acho que isso é importante na organização. Tá disposto, querendo ajudar, querendo desenvolver junto com aquela pessoa, explicar. Pô, Nilson, você me explicou 10 vezes aqui, cara, eu não entendi. Cara, eu te explico 11, não tem problema. Você tem que sair daqui aprendendo. Se você não está aprendendo comigo, é porque o problema não é você, o problema é só eu que não estou explicando direito. Então, isso que tinha que ser feito nas organizações para as coisas acontecerem. E lá dentro do banco a gente conseguiu trazer essa cultura, sabe? De estar próximo, de ter, mesmo distante, estar próximo. Então a gente trabalhou muito isso, cara, e eu deixei a equipe muito feliz e alinhada com isso. Então hoje eles estão produzindo horrores, porque a gente tem amizade até hoje, né? De grupo WhatsApp e tudo mais. Eu acho que isso é importante. Estar disposto a ajudar e sempre olhar para o seu par como um amigo, um parceiro. Porque é daquela pessoa ali que às vezes falta 10 mil reais para você bater sua meta, ele te dá aquela venda para você bater. Entendeu? Então isso é muito importante, cara. Muito importante. E eu acho que tinha que ser assim em todas as organizações. Com certeza. A gente vive numa sociedade, né, bastante competitiva, às vezes por necessidade, né, até por fatores como desemprego aí, que está bastante alto. Mas acho que é fundamental a gente desenvolver essas relações humanas, né? Afinal, desde muito tempo já a administração estuda que a integração dos grupos gera um benefício muito positivo para a organização, né? E as organizações, né, a gente tem aquele antigo conceito lá que as organizações são um conjunto de pessoas motivadas por alguma coisa, né? E não os prédios, o maquinário, né, produtos, etc. Então, com certeza, esse foco nas pessoas é bastante importante e bastante gratificante a gente saber que há organizações que trabalham assim. Fernando, você trabalha com o desenvolvimento de cursos, né? E isso, com certeza, não é uma pessoa apenas que faz, é um trabalho em equipe, um trabalho multidisciplinar. Muitas vezes envolve, né, vários profissionais aí de várias áreas, né? Como a administração é multidisciplinar. Você pode relatar um pouco para a gente como que foi essa tua experiência em trabalhar em grupo, em trabalhar em equipe, dividir tarefas, né? Enfim, de coordenar esse acontecimento aí das atividades em uma equipe que está fisicamente distante. Como você bem colocou, a execução da educação ela é interdisciplinar. Ela envolve várias etapas, e essas etapas estão interligadas. Algumas acontecem de forma simultânea, outras dependem que uma etapa anterior seja realizada para que a outra possa entrar em ação. Então, isso é complexo para acontecer. Como que deve acontecer? Em relação à liderança, ao comprometimento das pessoas. Se dá por meio da comunicação. Lógico que, pessoalmente, você consegue identificar aquela linguagem não verbal. Eu posso estar falando uma coisa, mas meu corpo está demonstrando outra. Então, isso, de forma presencial, você consegue sentir como que está aquela outra pessoa, ela está bem,
se ela tá disposta, assim, se algum problema pessoal não está, de alguma forma, atrapalhando a execução do trabalho. É mais fácil lidar, então, de forma presencial. O que acontece em relação quando você está distante e tem que utilizar esses meios de comunicação, né? Primeiro, estabelecer essa comunicação. Criar um vínculo de confiança que, se a pessoa estiver passando por alguma dificuldade, tiver alguma dúvida em relação ao trabalho, que você esteja acessível, saiba ouvi-la e saiba explicar como você vê. Comunicação é muito difícil. Vou dar algum exemplo. Por conta dessa forma que a gente anda se comunicando, as várias reuniões virtuais, e ainda de forma mais informal, o WhatsApp, tem aquelas pessoas que têm o hábito de mandar áudio. Então, se eu estou numa reunião e alguém me manda um áudio, eu não vou conseguir atender, mas se mandar um texto escrito, eu vou entender. O problema é se não conseguir mandar um texto escrito fácil, por mais que esteja numa linguagem não formal. Mas, então, são esses tipos de coisas que, às vezes, dificultam essa interação. Mas, assim, uma coisa que deve ser destacada, que funciona tanto no presencial quanto da forma virtual, é que aquela pessoa vai ser reconhecida como líder se ela sabe se comunicar, e é por meio de exemplo. Então, voltando àquela questão de produtividade, se você tem uma meta a ser cumprida, você cumpre aquela meta, você realiza aquela meta, independente, pode ter sido feito antes do teu horário final de trabalho, vamos supor que seja até às 17h30, você terminou antes das 16 horas e depois foi fazer outras coisas pessoais, você cumpriu aquela meta, não tem problema, entendeu? Agora, manter essa relação, às vezes, no meio virtual é um pouco mais difícil, mas aqueles princípios de liderança, elas ainda prevalecem no meio digital, que é a comunicação, de forma um pouco diferente, e um outro princípio muito importante é ser reconhecido como líder. E isso não é por meio do cargo, ter um cargo de coordenador, ou superintendente, ou seja lá o que for. Interessante, né? Ambos aqui destacaram questões como confiança, né, comunicação, são coisas que, infelizmente, a gente enxerga na sociedade de uma maneira meio degradada, né? Então, é importante ver que ainda tem organizações e pessoas que atendem esses princípios, né? E a gente espera que isso se dissemine cada vez mais, né? E se replique. Então, a gente veio falando aqui, citando alguns processos, né? No caso do Nilson, trabalha muito com vendas, né? Então, o processo de venda, ele acontecia de uma maneira antes, presencial, as visitas e tal, e agora de uma maneira remota. Você acha que o que mudou foram só os meios ou o processo em si foi alterado nisso? Cara, então, na minha opinião, assim, mudou muita coisa, desde o início até o final. Hoje o cliente ele está mais agressivo, né? Hoje ele tem muitas informações no mercado, onde ele consegue fazer um filtro e falar assim, cara, eu tenho essas duas empresas aqui que tá com a melhor taxa. Eu vou brigar com eles agora. E ele consegue fazer essa negociação. Então, o cliente hoje tem muita informação na palma da mão ali, que é o celular, né? A questão do fechamento de venda, a assinatura digital facilitou muito para a gente. E agora até nos recibos estão sendo assinaturas digitais, né? Então você tem um prazo para dar entrada, no Detran e tudo mais. Antigamente você tinha que ir lá preencher. Hoje tem o manual ainda, né? Funciona assim, mas hoje eles trouxeram uma política que São Paulo já estava adotando, de recibo digital. E isso facilita muito para o cara, porque o cara tem que transferir o carro de qualquer jeito, ele tem um prazo para isso. E quando era manual, o cara tinha um prazo, só que ele não transferia o carro. Isso acabava que ficava ruim para quem vendeu, e o cara tomava multa, tomava várias situações lá que chegava para o antigo dólar. Então, a digitalização na questão da assinatura digital, na facilidade do fechamento, ficou muito boa. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que colocar a flexibilização do processo. Nós temos que estar dispostos para fechar, para organizar, para ensinar o cliente, porque é coisa nova.
E a gente também tem que estar muito preparado, porque pode surgir uma dúvida no momento. E dúvida na hora da venda, na maioria das vezes, não é fechamento. Você perde o negócio. Então, você tem que estar muito preparado. Antigamente, a gente tinha... a gente trabalhava home office e tudo mais, tal, na outra empresa que eu trabalhei. E a gente tinha uma facilidade que era assim, pô, vou ligar para o cliente agora, vou marcar uma reunião, vou fechar com ele. Chegava lá, a gente marcava uma reunião, teste a teste com o cara, e a gente fechava o negócio. Hoje eu tenho que marcar com o cara por telefone, mandar um convite para ele, um invite para ele no Teams, e eu estou conversando com o computador aqui e o cara do outro lado. Esse momento, se você não passar confiança para a pessoa, cara, você perde o negócio. Você perde o negócio. Então, o digital, desde o início até o fechamento de uma venda, mudou muito. A venda ela vai continuar a mesma. Só que os meios foram completamente alterados, né? A gente vai ter que trabalhar muito mais do que a gente trabalhava antigamente. Antigamente, como eu te falei, a gente ia para uma venda já para fechar. Hoje não, a gente vai para uma venda para negociar e o cara vai terminar a ligação do outro lado, daqui 30 minutos, 40 minutos, ele vai estar em outra reunião com outra empresa. Então, a gente tem que estar disposto e, ao mesmo tempo, muito estudado do produto para trazer um fechamento bacana. Porque se você não trazer a confiança do cliente, você perde o negócio. Então, o mercado está muito, muito, muito diferente do que a gente estava acostumado. Mas, mesmo assim, tem negócio para isso? Tem muito negócio para isso. A gente tem que se adaptar mesmo. Tem que buscar a evolução, buscar os números e buscar o melhor atendimento possível, a melhor comunicação, que nem o Fernando falou. Tem que ter uma comunicação clara, uma comunicação boa, que o cliente entenda aquilo, né? E não só o cliente, também como funcionário. Acredito que essa fase, ela mudou muito, cara. Mudou muito mesmo, e a gente tem que estar preparado. Cada vez mais, ouvindo podcasts, buscando leituras e se preparando para o mercado. Porque tem muita coisa ainda que vai acontecer. A questão da desburocratização é interessante, né? Principalmente certificado digital, assinatura e tal. Isso, né, gera uma mudança no trabalho das pessoas, né? Como a gente veio discutindo lá no início, todo mundo precisa se adaptar a isso, né? Uma realidade que está aí, né? A questão da confiança, né? Complementando o que o Sr. Fernando falou, tem muito a ver com a nossa comunicação, né? Então, todo profissional precisa ter comunicação, né? Saber transmitir conhecimento, transmitir informações. Inclusive, todo curso superior, né, tem as suas competências elencadas pelo Ministério da Educação, e a maior parte dos cursos tem lá uma competência que é comunicação, relações interpessoais, né, confiança, e às vezes tem gente que, né, às vezes de uma maneira errônea, pensa assim, eu não quero ser professor, por que eu tenho que desenvolver essa tal da comunicação, né? Então, a comunicação, ela faz parte da vida profissional de cada um, né? E transmitir confiança é fundamental, acho que em qualquer negócio, em qualquer operação, né? Fernando, em relação aos processos, né, na sua percepção, no seu meio de trabalho público, os processos às vezes ainda são muito burocratizados, né? Então, como que você vê essa questão o processo me parece que não deve ter mudado muito, uma vez que existem legislações, normas, né? E as pessoas tiveram que mudar o seu meio para atingir esse processo burocratizado. Então, como que você vê essa situação? Como você bem colocou, por ser serviço público, o que predomina é o sistema burocrático. Então, realmente é cheio de normas, regulamentos e órgãos de controle. Os processos, eles são mais engessados, difícil de ser mudado. Além disso, cria-se uma cultura. Por outro lado, eu quero relatar uma situação que eu julgo ser interessante. Assim, dentre uma das competências da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação é fazer a supervisão e a fiscalização dos cursos as instituições que fazem parte do Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso fazem parte. Eu vou tentar resumir para vocês entenderem. Por exemplo,
As instituições federais e particulares, quem faz esse processo de supervisão e regulação é o Ministério da Educação. Quem faz o processo da UNEMAT, que é uma instituição mantida pelo governo do Estado, é a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, por meio de uma coordenação específica que faz essa atribuição. Os nossos regulamentos são que, por exemplo, a UNEMAT, vou falar da UNEMAT porque é o exemplo mais cabível, por mais que tenham algumas outras poucas instituições de ensino superior, mas não de tão conhecida quanto a UNEMAT. Funciona assim. Eles vão pedir um reconhecimento de curso. No final das contas, de forma resumida, quer dizer o seguinte: eles fizeram aquilo que eles se propuseram, eles têm condições de fazer aquilo que eles se propuseram, o curso está adequado, vai atender à realidade. Então, são processos físicos, por meio de solicitação, chega à secretaria, a secretaria, por meio de um técnico, que faz parte dessa comissão que é montada, tem um banco de verificadores que são especialistas da área. Por exemplo, é um curso de Direito. Então, tem uma série de critérios. O sujeito tem que ser bacharel em Direito, tem que ter uma titulação mestrado, doutorado, tem que ter vínculo com uma instituição de ensino superior, ter experiência em coordenação ou direção de algumas atribuições dentro de uma instituição de ensino. Enfim, série de critérios para quê? Para que ele, junto com o técnico, vá na instituição e verifique desde infraestrutura, existe um questionário para avaliar o ponto de vista dos discentes, né, dos alunos, do corpo técnico-administrativo, dos professores e assim por diante, e faz um relatório. Por conta da pandemia, isso ficou inviável. Então, acontece o seguinte, que esse procedimento ele é previsto em lei, que deve ser realizado, por outro lado, um decreto dizendo que não podia ter aglomerações. Então, de uma forma inovadora, foi um dos primeiros estados que foi implantado, foi estabelecido, lógico, isso como é burocrático, tudo foi consultado o Conselho Estadual, que é o órgão que normatiza, foi verificado todas as legislações, desde o MEC, do Conselho Nacional de Educação, e foi possível realizar esse procedimento de forma virtual, coisa que o MEC, que, volto a repetir, faz supervisão das instituições federais e privadas, vai iniciar o processo ainda. Nós começamos esse processo ainda no ano passado, então, eu estava na superintendência, eu acompanhei o desenvolvimento desse processo, e o interessante foi que os relatos dessa comissão, tanto dos técnicos quanto desses verificadores, o relato deles é que foi muito adequado esse procedimento. Eles conseguem dinamizar alguns processos. Por exemplo, a instituição lá precisa de um documento, às vezes não está ali na instituição, esse documento, por algum motivo, está em outro polo da UNEMAT. Então, por meio digital, escaneia esse documento, tira a foto e assim por diante, acaba validando e dando mais credibilidade. Veja que negócio interessante. Então, com certeza absoluta, os procedimentos mudaram também. Eu vou usar um outro exemplo, porque não é só os procedimentos. O modelo de negócio também mudou. Vou dar um exemplo, tem aqui em Cuiabá, já vi em outras cidades, em outros estados. Uma lancheria, posso dar esse nome, enfim, uma organização que produz lanches, tem toda aquela estrutura para produzir lanche, o sujeito vai lá, pede, é entregue, ou já é adepto ao iFood, ou enfim, algum sistema de delivery. Aqueles que não foram passaram a ser, porque senão, com certeza, a gente é um negócio, mas não é ainda o ponto que eu quero falar da mudança do modelo de negócio. O que algumas organizações fizeram, que é o exemplo que eu quero dar. Em vez de ele mandar o lanche pronto, eles produziam o hambúrguer de forma artesanal, embalavam adequadamente, o pão, eles entregavam o pão congelado também, com instrução de como proceder com o pão, você colocava no forno, você fritava o hambúrguer, 3 minutos de um lado, 3 minutos do outro, o lanche, ou seja, você comprava esse produto não processado e fazia na tua casa. Então, isso muda o modelo. Não só, eu trabalho presencialmente, consomem no meu estabelecimento. Aí a mudança mais lógica é o delivery. Não. Eles não estavam processando o
o lanche e entregando para ser o diferencial, porque eles queriam que o consumidor consumisse o produto ali fresco, quente, sem ter algum risco no trâmite do transporte. Então, não foi só processo, mas vários modelos de negócio também mudaram. Muito interessante esse exemplo do setor de alimentação, né? Bem clássico aí, que passou por uma série de mudanças, né? E as organizações precisaram se adaptar. A gente caminhando aqui para o nosso encerramento, então, para a gente finalizar, a gente, né, trouxe alguns debates, algumas discussões do que mudou, benefícios, né, malefícios. Muitas empresas adotaram um modelo home office, né, remoto, porque foi necessário em alguns momentos, mas quando foi possível retornar para o presencial, algumas organizações rapidamente voltaram. Isso faz vocês pensarem que a gente tem uma tendência a ficar com essas mudanças mesmo após a pandemia, seja lá quando for o fim dela? Ou vocês acham que, assim, conforme a retomada das atividades normais, a tendência é que tudo volte a ser como antes? O que a gente vai levar de legado desse período bastante difícil em alguns aspectos, né? Mas também promissor em alguns outros? Nilson, o que você acha dessa situação? Vamos lá, Flávio. A gente já tinha algumas filiais na época do banco que já trabalhavam dessa forma híbrida, né? Uma semana ficava uma pessoa, como a equipe é de 4 até 6 pessoas no atendimento ao público, ficava uma semana uma pessoa na filial, enquanto aquelas outras 3 pessoas, né, ficavam rodando parceiros, fazendo novos negócios, buscando resultado para o banco, né? Isso veio acontecendo. Algumas filiais até fecharam porque viram que estar na rua, estar próximo do seu parceiro era melhor do que ficar dentro do banco. Então, eu acho que a tendência é ter um polo sim, dentro das capitais ou até dentro do interior, dependendo do número, do faturamento do negócio. Mas a tendência também é ter negócios externos. Ir para a rua, buscar negócios novos. Mesmo pós-pandemia, acredito que isso vai mudar muito. Vai mudar muito. Porque os bancos, as instituições estão percebendo que trabalhando home office, mesmo com as dificuldades da casa, dificuldade de filho, cachorro, todo mundo que está ali dentro da sua residência, as coisas estão acontecendo como eles estão imaginando. As coisas estão acontecendo, mesmo com a pandemia. Então, ter um ponto físico é muito mais caro. Ser externo é muito mais barato para a empresa. Ser o home office, né, ter um co-work ou algo do tipo, é muito mais barato, muito mais benéfico para a empresa. Então, eu acho que isso vai mudar bastante, cara. Bastante mesmo. E isso está acontecendo com os bancos, né? Não estou falando só do banco que eu trabalhava, mas outras instituições já estão fechando e estão adaptando ao home office. Ok. Fernando, como que você vê esse período pós-pandemia, né, seja lá quando ele for acontecer, em relação a essas questões de trabalho, de presencial, remoto, enfim, das ideias que a gente veio discutindo aqui? O mundo não tende a ser como era no passado. É inviável. Por conta do desenvolvimento tecnológico, por conta das mudanças culturais, não só dos processos de trabalho, mas até a compra. Por exemplo, o aumento que teve das vendas do e-commerce. As pessoas ficam desconfiadas, passaram a ter mais segurança. Então, são mudanças tanto do hábito de consumo, tanto consumir em casa, o tipo de compra e assim por diante, quanto nas rotinas de trabalho. É óbvio, tem setores que são específicos que precisa ter aquela experiência de consumo ou de vivência. Por exemplo, o turismo. A pessoa, passando a pandemia, ela vai querer ficar no hotel, aproveitar o café, o quarto, o chuveiro, a cama, a piscina, conhecer aquela cidade, e isso é objeto daquele serviço. Isso não vai mudar. Talvez tentem algumas outras maneiras, o procedimento de segurança deve continuar por algum tempo ainda, talvez até por conta do hábito. Alguns empregos, existem duas formas
que é afetado o emprego. Uma por conta da questão da conjuntura, por exemplo, uma crise financeira. Hoje, eu não sei até quando a gente pode viver que a gente está vivendo uma crise financeira, porque tem setores que estão muito bem. Por exemplo, o setor de escritório, por conta da pandemia, tiveram aumento de vendas, a produção aumentou, a produção de embalagem por conta do procedimento de entregas também está bem. Setor da construção civil, outro exemplo, de bicicletas, as pessoas estão aderindo a bicicletas, e assim, então a gente não pode falar que todos os setores estão ruins. Fernando, só fazendo um comentário sobre o setor de bicicleta, foi o setor que mais cresceu em 2020, cara. Um setor que cresceu, assim, 300% praticamente. E hoje, em algumas empresas em São Paulo, se você for pedir uma bicicleta, demora em torno de 3 a 4 meses para chegar. Se você achar uma bicicleta semi-nova, você vê que ela é muito mais cara do que você pagou. Então, eu até estava lendo e ouvindo um podcast de um cara que abriu uma empresa em meio à pandemia. Ele falou, cara, ou eu vou falir de uma vez, ou eu vou arregaçar esse negócio. E o cara arregaçou de vender. O cara tá com fila para comprar a bicicleta. E parece que é uma coisa tão simples, mas, cara, é a demanda do negócio. É o que o pessoal está querendo no momento. Andar de bicicleta está sendo mais seguro do que andar de ônibus ou andar de Uber, né? Então o pessoal está se adaptando à bicicleta, né? Isso é importantíssimo, cara. Muito, muito bom ter falado sobre isso. Agradeço a contribuição. Uma outra questão, então, um dos fatores pode ser por essa questão de conjuntura de crise, que pode ser considerado generalizado, então todos os setores entram em dificuldades, e o resultado disso é o número de desempregados. Uma outra questão é em relação estrutural. Por conta da adoção de tecnologias, mudanças de sistemas, o que acontece? Quando o problema é econômico, é conjectural, quando recupera, esses empregos tendem a ser retomados. Quando é questão de estrutura, ou seja, aquela vaga de trabalho não existe mais. Aquele profissional, aquele cargo, aquela função, ele foi substituída por um sistema mais eficiente, por uma tecnologia, por um robô. Então, essa pandemia, como acelerou os processos, em alguns momentos teve crise, foram vistas novas oportunidades que foram obrigadas, senão o negócio fechado, mudou, isso não vai retomar. Então, a tendência é de mudanças, e mudanças muito mais rápidas. O que eu espero é que a humanidade também evolua tanto quanto essa tecnologia. Infelizmente, lógico, essas pessoas que não vão conseguir retomar o mercado de trabalho porque elas serão substituídas por meio da capacitação. E elas vão ter que ter acesso à tecnologia e, como você falou das competências, né, Flávio, uma das competências é essa, você buscar o conhecimento, ser capaz de ser autodidata. Isso depende do teu poder de concentração, interpretação, e são vários processos cognitivos importantes que acontecem. Mas voltando a falar em questão da humanidade, espero que a humanidade evolua. Uma coisa que me marca em relação à pandemia é por conta das fake news, porque às vezes tem fake news que, de uma forma, às vezes não afeta a vida da gente de forma tão brutal, tão percebida. Às vezes é uma notícia que fala alguma coisa bem ou mal de uma pessoa e não reflete a realidade. Mas que nem agora, quando tem tantas notícias que as pessoas não sabem se devem tomar tal medicamento é bom, é ruim, faz bem, faz mal, isso é algo que me preocupa. E se a gente está falando de capacitação, meu relato é esse, que as pessoas ainda têm dificuldade de conhecimento científico, têm dificuldade de interpretar um artigo ou alguma notícia mais complexa, com tecnologia, e pode ser induzido ao erro e se perder no meio dessas notícias. Eu espero que a população, de fato, consiga interpretar isso e a gente consiga evoluir. Ok. Essa questão da análise crítica, né, de ter essa capacidade de analisar os fatos com base na ciência, é fundamental para o desenvolvimento
do país e da humanidade, né? E é por isso que as pessoas estão aqui no ensino superior, né? E com certeza até concluir o seu curso vão ter melhorado muito, né? Com o auxílio com o apoio de muitos. Eu quero em nome... desculpa, só mais um comentário. A gente tem, né, que ter a inteligência, então, de tirar desse momento o que é bom de cada modelo, né? Eu acho que a gente destacou aqui em vários momentos sobre o híbrido, seja o ensino híbrido, o trabalho híbrido, as vendas híbridas, né? Então, acho que cabe a nossa inteligência como profissionais de conseguir tirar o melhor de cada modelo, né? E dar continuidade à nossa vida e à sociedade. Quero, em nome do Unilassalle Lucas, agradecer imensamente ao professor Fernando pela participação, ao Nilson. Nilson foi meu aluno muitos anos atrás e fico muito orgulhoso de estar aqui nesse momento debatendo contigo. Agradecer a todos os professores, não vou citar o nome porque são vários, mas todos que estão nos apoiando, assistindo aí, contribuindo com a atividade, todos os alunos do curso de Administração e Ciências Contábeis, ao nosso pró-reitor acadêmico, professor Fernando Orlandi, também está participando. Então, agradeço a todos por isso e até uma próxima oportunidade.